Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa disciplina de Língua Portuguesa 2, encerrando aí o nosso ano letivo, ainda de 2020, e nós vamos começar hoje falando sobre regência. Quero deixar claro que eu coloquei para vocês os textos de leitura, então aproveitem para dar uma lidinha antes, e aí fica mais claro na hora de vocês realizarem as atividades, tá bom? Então, estou compartilhando aqui com vocês os slides para vocês acompanharem. Então, vamos lá. Então, falando sobre regência. Então, nós temos a regência, né? Dentro das orações, a gente tem sempre pensando na organização sintática das frases, elementos que regem, né, que são regentes, e elementos que são regidos. É o que a gente fala sempre, por exemplo, um verbo pede um complemento, ele está regendo aquele complemento. Ou, por exemplo, um verbo pede uma preposição para, né, ligar ao seu complemento. Então, esse verbo rege um complemento. Ele rege um complemento preposicionado, por exemplo. Então, para a gente falar um pouquinho sobre essa regência, nós temos ali, os regentes são os termos que pedem os complementos, e os regidos são os termos que completam o sentido dos termos regentes. Então, para a gente ter uma ideia aqui, nós temos duas fileiras ali, duas linhas, em que nós temos de um lado regente, do outro regido. Então, por exemplo, o verbo comprar, né? Então, comprei, é um verbo que pede um complemento, né? Um objeto direto. Qual é o elemento regido? É esse objeto direto. Então, comprei uma casa. Uma casa é esse elemento regido. Depois nós temos dependo, né? Então, o verbo depender é o verbo regente. O que ele rege? O que ele pede? Um complemento que tenha uma preposição, e a preposição é a preposição de. Quem depende, depende de algo ou de alguém. Depois nós temos a palavra fé. Quem tem fé em alguma coisa, em alguém. Então, fé é o termo regente, em Deus é o termo regido. Medo é um termo regente. Quem tem medo de algo ou de alguém. Então, o regido aqui, no caso, é de barata. Então, espero que tenha ficado claro os elementos regentes e os elementos regidos. Observe que, quando a gente está falando dos elementos regentes, nós temos ali dois verbos, comprei e dependo, e dois substantivos, fé e medo. Isso faz com que a gente já comece a pensar a respeito dos tipos de regência, a divisão que se faz. A regência verbal, quando o verbo estiver pedindo um complemento, com ou sem preposição, e a regência nominal, quando a gente tiver um substantivo ou adjetivo pedindo um complemento. Então, hoje, particularmente, a gente começa a falar sobre a regência nominal, quando os nomes, ou seja, substantivos ou adjetivos, pedem algum tipo de complemento e quais são as preposições que eles vão reger, né? Bom, então, o que vem a ser a regência nominal? Então, é a maneira de um nome, aí um substantivo, adjetivo ou advérbio, relacionar-se com os seus complementos. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por preposição. Ela vai se ligar ao seu complemento por meio de uma preposição. Portanto, é justamente o conhecimento da preposição o que há de mais importante na regência nominal, ou seja, que tipo de preposição que esses nomes pedem para se ligar ao termo regido. Então, é importante a gente pensar e analisar. Alguns usos são muito comuns do nosso dia a dia, como medo de, né, ou, por exemplo, fé em, e outros são menos comuns. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida ao escrever, procurem no Google regência da palavra tal. E aí vai aparecer, vocês vão encontrar as possibilidades de regência daquele nome.
Então, eu trouxe apenas alguns exemplos, vocês vão ver que no material de vocês tem uma lista gigantesca, e geralmente nas gramáticas, ou né, em qualquer material didático que vocês encontrarem sobre regência, há uma lista enorme, porque, imagina, os substantivos da língua, os adjetivos, eles podem se ligar a outros termos, aos termos regidos, e há algumas possibilidades. Então, nós temos aqui o amor, então, amor, né, a gente pode ter, tem amor a seus livros, então, eu posso ter, neste caso, o amor sendo regido, regendo ali, né, na verdade, não sendo regido, mas regendo a preposição a, pedindo a preposição a, então, tem amor a seus livros, tenhamos amor à vida, então, aqui a gente tem a preposição a como uma das possibilidades. Outra possibilidade é do uso da preposição de. Os pais incutiram-lhe o amor do estudo. Esse daqui eu acho que é menos comum. Geralmente a gente usaria o a mesmo, o amor ao estudo. Mas só para saber que existe essa possibilidade, desde que o sentido fique claro, né? Porque dependendo do contexto, eu posso mudar totalmente o sentido usando o a ou o de. E outro que é bastante comum é a preposição por. Sentimos um amor por você, ou ele morria de amores por Mariana. Então, aqui a gente tem a preposição. Então, o substantivo amor, ele pode reger 3 preposições, a, de e por, sendo mais comum usar o a ou por. E claro que dependendo do contexto, e isso, como falantes da língua, a gente acaba aplicando de forma mais ou menos inconsciente, vamos dizer, né? Muitas vezes a gente usa o por, mesmo sem nunca ter pensado na questão da regência. Depois nós temos um adjetivo ansioso, que também pode reger diferentes preposições. O de, ele estava ansioso de novas emoções, esse também menos comum, e o por, que acho que é o que a gente mais usa, né? Estava ansioso pela nota, ficamos ansiosos pela viagem, né? Não ande ansioso por coisa alguma, ou não andeis ansiosos de alguma coisa. Então, aqui a gente tem as duas possibilidades, de ou por, lembrando que o por é mais comum. Aqui eu coloquei acessível e acostumado. Então, o acessível rege a preposição a, acessível a alguém, né, ou a algo. Então, isso é acessível a todos, acessível a deficientes visuais. O acostumado pode ser acostumado a, então, estou acostumado a comer pouco, ou com, né, estamos acostumados com as novas ferramentas. Então, aqui nós temos as duas possibilidades também. Aqui você está acostumado a sofrer, né? Então, aqui usando a preposição a, mas também a gente usa as duas formas dependendo do contexto. Afável, agradável, alheio. Então, afável com, né? Então, ele é afável com sua filha, ou para com, em situações, acho que um pouco mais formais. O professor tem sido afável para com seus alunos. Geralmente a gente usa com seus alunos, né? Mas as duas formas são aceitáveis. O agradável, agradável a alguém, né? Sou agradável a ti, ou com, ele foi agradável com você. Então, percebam que nós temos duas possibilidades, o a e o com. E o alheio, que nós temos o alheio a algo, ele vive alheio a tudo, ou de, né, João está alheio de carinho materno, por exemplo, maternal, fraternal, né, enfim. Então, aqui, alheio a ou alheio de, as duas formas são corretas. Outras possibilidades ali, apto, aversão e benefício. Então, apto a ou para, as duas formas são aceitas. Então, estou apto a trabalhar, ou Joana está apta para desenvolver suas funções. Aversão a alguma coisa ou por alguma coisa. Então, ele tem aversão a pessoas. Paula tem aversão por itens supérfluos. Então, aqui a gente tem as possibilidades a e por.
E benefício ou benéfico, né, tanto o substantivo quanto o adjetivo vai ser ligado por meio da preposição a. Pilates é um grande benefício à saúde, ou é benéfico à saúde. Então, aqui a gente tem a preposição específica. Outras palavras ali, a gente tem capacidade, né, que é um substantivo, ou compatível, que é um adjetivo, enfim. No caso de capacidade ou mesmo capaz, nós temos de, que é o que a gente usa com muita frequência. Laura tem excepcional capacidade de comunicação, ele é capaz de tudo. Ou para, né? Joaquim tem capacidade para o trabalho, a empresa é capaz para trabalhar com projetos. O adjetivo compatível, né? Compatível com algo, então, seu computador é compatível com este. E o contrário, contrário a alguma coisa. Esse modo de vida é contrário à saúde, suas ideias são contrárias às minhas, né? Então, aqui, obviamente, vocês não precisam decorar tudo, mas é uma consulta constante, né? E conforme a gente vai lendo, a gente vai se deparando com as formas corretas, né? Por isso que aqui eu deixei alguns nomes para a gente pensar. A lista, vamos dizer que é relativamente pequena, perto das que a gente encontra por ali, mas a gente tem as possibilidades. Então, acessível a, afável com ou para com, agradável a, alheio a, amante de, análogo a, e por aí vai. Então, percebam que nós temos uma lista relativamente longa, mas ao mesmo tempo, se comparado com as demais que eu deixei no material de vocês, vocês vão ver que é uma lista curta, né? Então, acho que o que é importante vocês pensarem é, quando vocês forem estudar a regência, quando vocês forem observar, né, qual é a regência adequada, o importante é que vocês sempre façam uma pesquisa ou usem muito a intuição de falantes da língua, porque, de modo geral, a gente emprega, né, de modo correto, e consultem essas listas e, na hora de estudar, grifem, principalmente, aquelas expressões que vocês mais usam, ou que vocês acham que seja mais comum de vocês encontrarem no dia a dia. Algumas a gente usa com muita frequência, a gente já sabe usar, né? A gente já tem a prática, ou, né, destaquem aquelas que vocês achem interessante e que vocês podem ter dúvidas, né? E aí enfatizar bem esses casos. Bom, então, resumidamente, nós temos aqui uma apresentação das diferentes regências, né, dos substantivos, adjetivos, ou mesmo de algum advérbio, se for o caso, e como se dá essa ligação com os demais termos, com os termos regidos. Lembrando que, na regência nominal, nós temos sempre essa regência feita por meio de uma preposição. A preposição é um elemento bastante importante para a regência nominal. Por isso, deem uma lidinha nessa lista, observem os casos especiais e logo mais eu deixo uma atividade para vocês, tá bom? A gente se vê logo mais com a atividade e depois a gente faz a correção. Tá joia? Um beijo para vocês, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Beijo, gente, até mais.